E um dos grandes sonhos de todo brasileiro é a aquisição da casa própria. Mas muita gente tem dificuldades de saber o que pode e o que não pode, quais são os caminhos a seguir com relação a este assunto. Por exemplo, o que você precisa para conseguir adquirir um imóvel próprio? É o que nós vamos conversar aqui no programa Vida Plena. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Dr. Celso Petrucci, economista-chefe do Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secov. Celso, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre essa prestação de serviço que é o acesso à casa própria. Agora, além de um sonho, a compra da casa própria precisa ser uma ação planejada do indivíduo, da família. O planejamento é um passo importantíssimo, seria o primeiro passo para se comprar uma casa própria? Sem dúvida. Nós costumamos dizer o seguinte, que muitos brasileiros, infelizmente, não terão acesso à sua casa própria. E que poucos brasileiros, ou alguns brasileiros, terão oportunidade de comprar o seu primeiro imóvel e provavelmente seu único imóvel durante a sua vida. Então, a aquisição da casa própria é uma coisa que tem que ser feita com muita responsabilidade, com muita conversa junto à família, porque vai exigir um sacrifício da família durante alguns anos. A gente não planeja comprar uma casa própria para pagar essa casa própria em 1 ano, 2 anos, 3 anos, como se fosse um carro, uma geladeira. É um investimento mais a longo prazo. Sim. Vai comprometer, então, essa família durante um bom tempo. Sim, e vai exigir sacrifícios, né? Hoje, para se adquirir um imóvel no país, você tem que ter aí algo em torno de 20% a 30% do valor desse imóvel, ou de recursos seus no fundo de garantia, ou de poupança, você ter feito uma certa poupança. Aí você pode começar a pensar, e eu sempre falo, de uma maneira responsável na aquisição da casa própria. Nunca pense em comprar a casa própria tempestivamente, no impulso, e sim com um planejamento familiar. Aquelas oportunidades de ouro que surgem, elas só podem ser aproveitadas se você já tiver um planejamento acontecendo, inclusive na economia, na guarda de um valor para ser investido num primeiro momento. Perfeito, perfeito. Porque a gente costuma também falar o seguinte, a gente não pode transformar um sonho de aquisição da casa própria, que é um sonho para você dar maior segurança para a família, para você ter um lugar melhor para estudar, para você ter um lugar melhor para se reunir com os seus, e transformar esse sonho em pesadelo. Então é uma decisão que a gente acredita que possa ser tomada, na maioria das vezes, uma vez na vida, e tem que ser tomada com bastante critério. Perfeito. Quais são os passos? O senhor falou já de ter um valor, né, economizado ali para se dar de entrada. Além disso, o que mais alguém que queira comprar a casa própria precisa fazer, doutor? Olha, a primeira coisa é saber o que ele pretende comprar, né? Nós no país, graças à economia dos últimos anos e graças a recursos que nós temos na caderneta de poupança e no fundo de garantia, nós temos um financiamento ainda muito abundante para a compra da casa própria. Essa compra pode ser para imóveis novos, em construção, ou pode ser até para imóveis usados. Eu acho que uma das primeiras preocupações da família, quando começa a pensar em adquirir sua casa própria, é a questão da praticidade, a questão da mobilidade. Ou seja, se é uma família com um casal, por exemplo, com um filho, tem que pensar na questão do trabalho desse casal, se o casal trabalha, a mobilidade de casa para o trabalho, de trabalho para casa, se o filho necessita de uma creche, se a região que ele está procurando imóvel tem uma creche, se o filho necessita de uma escola fundamental, uma escola de ensino médio, se tem isso, postos de saúde, linhas de metrô, ou seja, é muito importante que quando a pessoa planeja comprar um imóvel, esse imóvel esteja inserido na sua vida pessoal. Sim. Ele traga uma facilidade para a escola, para o trabalho, para o serviço, para o supermercado, para tudo que envolve a vida de uma família. Uma vez visto tudo isso, a gente vai para a parte do financiamento. Perfeito. Quais seriam os tipos de financiamento disponíveis hoje no mercado? Olha, hoje nós temos alguns tipos de financiamento. Eu vou falar aqui em termos de São Paulo, apesar de saber que a gente está em rede nacional.
Para São Paulo, até imóveis até 225 mil para a região metropolitana de São Paulo, nós temos os financiamentos mais baratos, que são aqueles com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, independentemente de você ter uma conta vinculada ou não. Tá. Né? Existem financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para compra de imóveis novos e para compra de imóveis usados. Né? Quem opera esses recursos? Principalmente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Tá. Agora, para quem quer comprar imóveis acima de 225 mil em qualquer lugar do Brasil, pode recorrer não só à Caixa como ao Banco do Brasil, como pode recorrer a bancos privados, o Bradesco, Itaú, Santander, Safra. Hoje, todos esses bancos, inclusive a Caixa e o Banco do Brasil, têm no seu site muito bem especificados simuladores, as condições de financiamento, as taxas de juros. E depois, se você me der a oportunidade, eu queria falar um pouco sobre taxas de juros. Porque eu ia perguntar sobre isso, porque muitas vezes a gente faz um cálculo em cima de um valor, mas acaba comprometendo mais da renda por conta dos juros e outros valores cobrados ao longo do processo. Perfeito. A conta é simples. Vamos dizer, uma família que tem uma renda familiar de 5 mil reais, como exemplo, ela vai poder comprometer da sua renda familiar no máximo de 30%. Então ela vai poder pagar de prestação, e uma prestação imobiliária tem quatro partes. Tem a amortização, tem os juros, tem o seguro e tem uma taxa de administração. Esses R$ 1.500 vão ter um financiamento de algo em torno de 120, 130 mil reais nas taxas que estão em vigor. As taxas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele recurso que eu falei que é mais barato, elas variam de 5% a 8,16%. Já os recursos da caderneta de poupança hoje, eu diria que estão sendo aplicados a uma taxa de algo em torno entre 10,5% e 11,5%. Essas taxas que eu estou falando são ao ano. Tá. Né? É uma coisa que nós não estamos acostumados. Elas são comparadas, às vezes, com taxas de cheque especial de crédito pessoal, 10, 11, 12%, mas que são ao mês. Né? O financiamento imobiliário requer recursos direcionados e que permitam às famílias fazerem financiamentos aí em 10, 15, 20, até 30 anos para poder adquirir o seu imóvel. Perfeito. Agora, o senhor falava dessa questão do financiamento. A Caixa Econômica Federal recentemente mudou mais uma vez a questão da regulamentação do financiamento. Perfeito. Havia caído para 50% no caso de imóveis usados, voltou para 70%. Queria que o senhor explicasse um pouquinho essas diferenças para a gente. Nós atravessamos aí durante o ano de 2014 e parte de 2015, durante parte de 2014 e o ano de 2015, nós atravessamos um período onde houve muitos saques das cadernetas de poupança. Muita gente foi e tirou o dinheiro da caderneta de poupança. Isso tem a ver com taxa de desemprego, isso tem a ver com a necessidade das pessoas usarem a sua poupança para suprirem uma falta de dinheiro ali na sua família. Isso fez com que a Caixa, em 2015, lá no primeiro semestre, pegasse a cota de financiamento do imóvel usado. Como exemplo, é um imóvel de 200 mil. Ela financiava 160, ela passou a financiar só 100. Tá. Isso dificultou muito o financiamento, porque você imagina o seguinte, como é que uma pessoa vai comprar um imóvel de 200 mil e ela vai ter 100 mil reais de entrada, né? Agora, houve um certo alívio de recursos, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, colocando bem entre aspas, emprestou um pouco de recurso para a caderneta de poupança e a Caixa aumentou esta cota de financiamento para 70%. Então a tendência é voltar a aumentar o número de financiamentos. Vai aumentar o financiamento de imóveis usados e isso é muito bom, não só para o financiamento de usados, mas como de novos também, porque nós temos famílias que conseguiram adquirir o seu primeiro imóvel aí no início dos anos 2000 e que já estão até pensando em trocar esse imóvel por um maior. Então é fundamental para o mercado que tenha o financiamento de imóveis usados e novos correndo normalmente. Perfeito. Senhor Celso, muito obrigado. Eu queria convidá-lo para voltar aqui para a gente continuar falando sobre este assunto, porque ainda há várias perguntas. Sei que os telespectadores têm também muito interesse nesse assunto, para que a gente continue conversando. Pode ser? Nós do Secov estamos sempre à disposição. No nosso site, secov.com.br,
você vai encontrar, inclusive, todos os cuidados que se deve ter para fazer uma aquisição e um financiamento da casa própria. Perfeito. Então, qualquer dúvida você pode entrar, então, no site do Secov ou entrar em contato conosco também. Nós encaminharemos as suas perguntas ao nosso convidado, o senhor Celso Petrucci, economista pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, atualmente economista-chefe e diretor executivo da vice-presidência da Incorporação em Terrenos Urbanos do Secov, Sindicato da Habitação de São Paulo.